Para tudo agora, porque o que está acontecendo nos bastidores do Corinthians pode definir não só a próxima eleição, mas o rumo do clube pelos próximos anos. E diferente do que muita gente pensa, não é apenas sobre o presidente, é sobre quem realmente está mudando o patamar do clube fora de campo. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o gostei agora, porque aqui você não recebe só notícia, recebe bastidor, análise estratégica e aquilo que muita gente finge que não vê. Se você quer entender o futuro do Corinthians, esse vídeo é obrigatório até o final. Vamos falar de Marcelo Paz. Em ano de eleição, normalmente o foco seria o presidente, as promessas, as alianças políticas. Mas dessa vez o cenário é diferente. O verdadeiro divisor de águas dessa gestão pode não ser o presidente em si, mas sim o nome que virou o rosto do Corinthians para o mercado. Marcelo Paz é hoje o principal ativo político da situação, e não é exagero. Ele chegou ao clube através da atual gestão, mas rapidamente se tornou o profissional que mais influencia decisões estratégicas fora de campo. É o nome que conversa com investidores, é o nome que negocia com clubes, é o nome que tem trânsito no mercado nacional e internacional. Enquanto muita gente discute política interna, ele trabalha longe do Parque São Jorge. E isso não é coincidência. Assim como já aconteceu com outros profissionais antes dele, Marcelo Paz evita contato com o ambiente político do clube, não frequenta bastidores eleitorais, não se envolve com conselheiros, não cria laços internos desnecessários. Ele responde ao presidente, ponto. E essa postura é extremamente estratégica, porque em ano de eleição, o CT vira ponto de visita, vira ambiente de aproximação política, e ele se mantém distante disso, não quer ligação, não quer rótulo, não quer ser associado a grupos internos. Isso aumenta ainda mais o peso dele na equação eleitoral. Hoje existe uma única certeza clara no cenário político do Corinthians. Marcelo Paz só continua se a atual gestão for reeleita, e isso muda tudo, porque a torcida já começa a entender que mais importante do que o nome do presidente é a permanência do profissional que está organizando o clube fora de campo. Você pode até questionar outras áreas da gestão, pode criticar decisões, pode discordar de escolhas, mas é difícil negar que o mercado passou a olhar o Corinthians de forma diferente desde a chegada dele. Ele virou o rosto confiável e em eleição, imagem pesa. Se a concorrência continuar fraca ou desorganizada, a permanência de Marcelo Paz pode ser o argumento mais forte da situação, não por carisma político, mas por credibilidade profissional. E agora eu te pergunto, você votaria pensando no presidente ou votaria pensando na continuidade de um projeto que começa a mostrar organização fora de campo? Porque o que parece simples pode ser a jogada mais estratégica dessa eleição, mas segura, porque na próxima parte vamos falar de outro assunto que também mexe com bastidor e dinheiro pesado, a proposta absurda que fizeram pelo André e o que isso revela sobre a nova postura do Corinthians no mercado. Agora vamos falar de dinheiro, e não é pouco. Enquanto o debate político esquenta nos bastidores, o mercado europeu começou a testar a nova postura do Corinthians. E o primeiro alvo foi André. Simplesmente apareceu uma proposta de 12 milhões de euros do Benfica. 12 milhões. E aí eu te pergunto, em que mundo alguém acha que isso seria suficiente para tirar um dos ativos mais promissores do elenco? Ainda mais depois de o clube já ter recusado algo em torno de 15 milhões de euros semanas atrás. Segundo informações divulgadas, a diretoria rejeitou na hora. E isso é o ponto mais importante dessa história. O Corinthians começou a aprender a dizer não. E isso muda o jogo. Por muitos anos o clube ficou marcado por vender cedo demais, vender barato demais, ou vender pressionado demais. Agora a postura parece diferente. Se a Inter tentou algo próximo de 15 milhões e ouviu não, como alguém imagina que 12 milhões resolveria? Ou foi estratégia para testar fragilidade financeira? Ou foi aposta de que o Corinthians ainda venderia por necessidade? Mas a resposta veio rápida, não sai por esse valor. E aqui entra um ponto fundamental. Se o clube já colocou para Breno Bidon uma faixa mínima de 50 milhões de euros para abrir negociação, por que não começar a fazer o mesmo com André? Você quer André. Hoje é 25 milhões para começar conversa, menos do que isso nem senta na mesa. Porque vamos falar sério. Não é fase. Não é sorte.
Não é momento iluminado, o moleque tem fundamento de craque, tem leitura de jogo, tem intensidade, tem personalidade, tem finalização, e isso tudo no primeiro ano como profissional. Agora imagina se ele fica 2 anos amadurecendo como o Bidon ficou. Imagina ele mais forte fisicamente, mais inteligente taticamente, mais decisivo. Não estaríamos falando em 25 milhões, estaríamos falando em 40, 45, talvez 50. O problema é que o Corinthians não tem luxo de esperar tanto, mas também não pode se desesperar. Se o clube consegue segurar até a próxima janela, cada bom jogo valoriza ainda mais, e o mercado percebe. Quando você rejeita a proposta, você envia mensagem. Aqui não é liquidação, aqui não é feira, aqui é ativo estratégico, e isso conversa diretamente com a parte política que falamos antes. Um clube organizado fora de campo negocia melhor dentro do mercado, mas calma, porque tem mais. Na próxima parte, vamos falar da volta de Bidon, do impacto disso no time e como isso pode mexer inclusive com o momento de Garro. Agora vamos para o campo, porque enquanto o mercado tenta levar André e a política se movimenta nos bastidores, o time começa a ganhar reforços internos. A principal notícia positiva da semana atende pelo nome de Breno Bidon. Ele finalizou os trabalhos internos de recuperação e iniciou a transição física para o gramado. Existe possibilidade de ser relacionado já no próximo jogo, mas presença praticamente certa no final de semana, e isso muda o cenário, porque Bidon hoje é peça central do meio-campo, é intensidade, é chegada na área, é protagonismo. Ele começou o ano em altíssimo nível, mas aí surge um ponto interessante. Com Bidon voltando, o bom momento recente de Garro pode ser afetado. Garro fez 2 jogos muito consistentes, recuperou confiança, chamou o jogo, mostrou liderança técnica. Só que quando o Bidon está disponível, a lógica natural empurra alguém para o banco, e normalmente esse alguém seria Garro, mas aqui entra o desafio do treinador. Sem Yuri, o time perde referência ofensiva, perde profundidade, perde finalização. Isso aumenta ainda mais a necessidade de criatividade e chegada do meio-campo. E nesse contexto, tanto Bidon quanto Garro se tornam importantes. A volta de Bidon é necessária, principalmente agora que o time perdeu o Oissi do trio ofensivo. O equilíbrio depende muito desses dois. O camisa 7 vive grande fase e quando ele joga nesse nível, muda o ritmo da equipe. Dorival começa a ter novamente o problema que todo técnico gosta de ter, opções. E isso nos leva ao próximo ponto, o jogo decisivo que pode colocar o Corinthians na parte de cima da tabela logo no início do campeonato. Mesmo sendo começo de temporada, posicionamento importa, mostra ambição, mostra força. Dorival deixou claro que não pretende poupar. Mesmo com risco físico, mesmo com gramado complicado, mesmo com quartas de final pela frente, a ideia é focar no brasileiro. E aqui surge outra dúvida. Garro joga o 3º jogo seguido como titular, mesmo com problema crônico no joelho. Fisicamente é arriscado, tecnicamente é necessário. Se Bidon ainda não começar jogando, Garro praticamente não tem reserva de ofício, a tendência é que ele vá para campo. Minha provável escalação seria Hugo, Mateuzinho, Paulista, GH e Bidu, Ranielli, Carrijo, Matheus Pereira e Garro, Memphis e Guinegão. Qualquer coisa muito diferente disso seria surpresa, mas ainda tem um ponto que dividiu a torcida e pode mexer com o planejamento do clube. Felipe Coutinho pediu rescisão no Vasco e a discussão começou. Vale a pena trazer? Sobre isso vamos falar agora na parte final. E agora vamos falar do assunto que dividiu a torcida de vez. Felipe Coutinho pediu rescisão no Vasco, contrato que iria até o meio do ano, simplesmente interrompido, e aí a pergunta surgiu quase automaticamente. Vale a pena trazer para o Corinthians? Primeiro ponto, realidade financeira. Coutinho recebia algo próximo de 1,5 milhão por mês. É um valor completamente fora do padrão atual do Corinthians. Não existe margem para isso. Alguém realmente acredita que um jogador que ganha 1,5 milhão vai aceitar 500 mil para vir para cá? É muito improvável. Segundo ponto, função em campo. Hoje o Corinthians tem Garro vivendo bom momento e Bidon retornando. Coutinho viria para disputar posição ou para ser reserva. Trazer um jogador com histórico recente e irregular, salário alto e sem garantia de desempenho para ser alternativa não parece investimento inteligente, ainda mais em um momento em que o clube tenta organizar contas e valorizar seus próprios ativos. Existe também um fator simbólico importante.
Nos últimos anos, vários jogadores badalados voltaram da Europa com grande expectativa e pouco retorno esportivo. Prometeram muito, entregaram pouco, saíram pela porta dos fundos. E no fim das contas, quem paga a conta é o clube. Enquanto isso, Memphis chegou da Europa com pressão, com exposição global e vem entregando dentro do esperado. 3 títulos conquistados desde que voltou ao futebol brasileiro, expansão de marca internacional, protagonismo em campo. A diferença está na mentalidade. Nem todo nome grande compensa, nem todo retorno midiático vira rendimento. O Corinthians hoje precisa de construção sólida, não de impacto momentâneo. E o foco principal deve continuar sendo a valorização de quem já está aqui. André sendo protegido no mercado, Bidon com preço definido alto, time titular sendo mantido para brigar na parte de cima da tabela, Marcelo Paes estruturando bastidores. Isso é planejamento, isso é mudança de postura. E no meio de tudo isso, a eleição no fim do ano pode consolidar ou interromper esse processo. Se a continuidade administrativa garantir permanência de organização fora de campo, o clube tende a crescer. Se mudar apenas por mudança, pode começar tudo de novo. Agora eu te pergunto, você traria Coutinho mesmo com risco financeiro? Você seguraria André por 25 milhões para cima? Você acha que a permanência de Marcelo Paes pesa mais que o nome do presidente? Comenta aqui embaixo. Porque o Corinthians está vivendo um momento de decisão, e decisão bem tomada muda destino. Tamo junto. Vai, Corinthians!